Olá, caríssimos irmãos e irmãs, muito bem-vindos ao canal da Paróquia Nossa Senhora das Graças, no qual nós estamos colocando as nossas catequeses de estudo bíblico. Já fizemos todo o Antigo Testamento, iniciamos com o Novo agora, fizemos 2 aulas preparatórias, introdutórias ao Novo Testamento, já postamos também a aula sobre São Mateus e São Marcos. Se você for lá na playlist do nosso canal, você vai encontrar as aulas, todas lá na sequência. E hoje nós vamos com o Evangelho de São Lucas. Então vamos iniciar a nossa aula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, nós vamos seguindo aqui na nossa aula sobre São Lucas, o livro do Wilfrid Harrington, sobre o seu livro de estudo sobre a Sagrada Escritura, chamado Chave Bíblica. O autor do terceiro evangelho e do livro dos Atos dos Apóstolos é um só. E ele é colaborador de São Paulo, mencionado 3 vezes nas cartas paulinas, no bilhete a Filemon, que é uma carta muito curtinha, na carta aos Colossenses e na segunda carta a Timóteo. Ele escreve para cristãos, o seu texto não é um texto direcionado a pagãos nem a judeus, é um texto direcionado a cristãos, e em torno do ano 80, diz o Harrington. Ele tem um estilo próprio, bastante diferente de São Marcos e São Mateus, corrige algumas imprecisões históricas e geográficas de São Mateus e de São Marcos, e embora ele seja um pouquinho mais específico nas questões históricas e geográficas que os outros 2 evangelhos sinóticos, São Lucas não é um historiador na acepção moderna, contemporânea desse termo, embora ele seja um pouco mais acertado na perspectiva histórica e geográfica. Ele não é um historiador. Ele tem uma intenção muito mais querigmática e teológica do que histórica, apesar de que logo no início do seu evangelho, ele faça o seu evangelho ficar situado na história geral, no quadro da história geral. Por exemplo, no evangelho da infância, São Lucas localiza o nascimento de Jesus quando Quirino era governador da Síria, quando se editou um decreto de recenseamento de todo o império, ordenado sob César Augusto, quer dizer, ele faz uma localização no tempo do evento Jesus Cristo. Mas isso não quer dizer que, per si, São Lucas seja um historiador. Para ele, o tempo da vinda de Cristo é o tempo da preparação. O tempo antes de sua vinda é o tempo da preparação. E o tempo de sua vinda é o tempo do cumprimento das promessas. As promessas feitas aos antepassados no Antigo Testamento. E a vinda do Senhor abre os últimos tempos após a sua ascensão até a sua segunda vinda. Por isso ele termina o Evangelho e inicia o livro dos Atos dos Apóstolos com o envio missionário dos apóstolos, dos discípulos, até os confins da terra. A missão dos discípulos, então, é anunciar o Evangelho até os confins da terra. Todas as etapas do anúncio do Evangelho, da preparação do Evangelho e do cumprimento das promessas até a consumação dos tempos, diz o Harrington, constitui um único e mesmo plano divino da salvação para o mundo, um plano progressivo, realizado através da história e que o evangelista quer deixar claro no seu escrito desde o começo. O evangelista é um cristão grego da segunda geração. A primeira geração é a geração apostólica. A segunda geração é a geração dos discípulos dos apóstolos. Ele, ao contrário de Mateus, não se aflige com a relação dos cristãos com os judeus. Ele não trata da expulsão dos judeus da sinagoga, como São Mateus trata, por exemplo. Para ele, a ruptura com o judaísmo já é um fato consumado e não precisa mais voltar àquele assunto. Sua obra é escrita para cristãos que vivem na era pós-apostólica. A parousia é, de resto, num sentido verdadeiro, uma realidade presente do Senhor ressuscitado.
Então, São Lucas entende a parousia como um evento que já está presente pela presença do Senhor ressuscitado na comunidade. Evidentemente que a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo no final dos tempos é também uma perspectiva do evangelista, né? Todos os evangelhos sinóticos, eles têm, sobretudo no finalzinho dos evangelhos, uma característica de falar na segunda vinda de Jesus, do juízo e do julgamento no fim dos tempos. Cristo, a fonte da salvação, está na comunidade cristã, o que explica a frequência dos advérbios nun e semeron, agora e hoje. Quando que se cumpre a profecia acerca do Messias? Agora. Quando que o reino de Deus é realizado? Hoje. O universalismo de São Lucas. Vamos entender como o Evangelho de São Lucas é dos três sinóticos o mais universalista. Grego, São Lucas é um grego tornado cristão. O evangelista sustenta em todo o seu evangelho uma nota de universalismo, já presente nos profetas, dos quais ele se ocupa em suas citações. O seu evangelho já principia com o anúncio: glória a Deus nas alturas e na terra paz aos homens que ele ama. Ou seja, todos os homens são amados por Deus. Essa paz é o próprio Cristo, nascido da manjedoura. Por isso, diz Harrington, São Lucas faz retroceder a genealogia de Jesus até Adão, para dar a conhecer que a salvação de Cristo é para toda a humanidade, de Adão, o primeiro homem, até o último homem que vier sobre este mundo. E esse pensamento perpassa todo o Evangelho, e é o seu corolário no envio missionário que Jesus faz dos discípulos para que preguem a conversão e a remissão dos pecados até os confins da terra. Própria de São Lucas, e não presente em São Mateus nem em São Marcos, a parábola do bom samaritano parece ser aquela luz da revelação divina ao evangelista que, por sua lavra, quer inculcar a verdade de que todas as barreiras e todas as distinções de pessoas caem por terra perante as absolutas exigências do amor. Todas as barreiras caem por terra perante as absolutas exigências do amor. O Salvador. O discurso programático de Jesus na sinagoga de Nazaré, Lucas 4, 16 a 30, mostra o que ele vai fazer em sua vida. Restituir a vista aos cegos, que na linguagem do anúncio querigmático significa iluminar com o batismo e com a doutrina de Jesus os neófitos, aqueles que estão chegando na igreja. Libertar os oprimidos, pregar a boa nova aos pobres, proclamar a redenção aos cativos e anunciar um ano da graça do Senhor. Embora o título Salvador seja usado apenas pelos anjos, uma única vez no Evangelho, Lucas 2:11, nasceu para vós o Salvador, que é o Messias, o Cristo, o Senhor. Em toda a extensão do seu Evangelho, São Lucas mostra os atos de Jesus como salvíficos por excelência. Então, na extensão toda do Evangelho, o fato de Jesus ser Salvador mostra-se, denuncia-se, evidencia-se, melhor dizendo, pelos atos salvíficos de Jesus. Lucas é o único a registrar as palavras de Jesus ao bom ladrão e sua súplica pelos algozes. Só ele fala do olhar de Jesus, que comoveu a Pedro tão profundamente a ponto de fazê-lo arrepender-se de seu pecado. Entre o fariseu presunçoso e a mulher da cidade, uma pecadora, as palavras de Jesus são claras e incisivas. Eu te digo, diz a mulher, seus muitos pecados estão perdoados porque ela demonstrou muito amor. E diz ao fariseu, que o recebeu em sua casa, que o fariseu não demonstrou nenhum amor, porque não lhe deu o beijo de saudação, nem lhe lavou os pés. Por toda a parte, em todo momento no Evangelho, a clemência, a compaixão e a misericórdia, diz o Wilfrid Harrington. Outro traço característico de São Lucas é o lugar das mulheres. No mundo civil, o lugar da mulher estava degradado e rebaixado em relação ao homem. Na comunidade cristã, pelo contrário, não só as mulheres são amadas pelo Cristo para e passo aos homens, mas, como ensinou o mestre de São Lucas, São Paulo, homens, mulheres, judeus, gregos, patrícios, estrangeiros, que são
que são redimidos em Cristo, se tornam um só em Cristo Jesus. Listamos as mulheres do Evangelho de São Lucas. Isabel, a primeira a aparecer, a mãe do Batista. Ana, a profetisa, que aparece no Templo de Jerusalém. A viúva de Naim, a pecadora arrependida. As mulheres da Galileia que acompanhavam Jesus, e entre elas Maria Madalena, aquela mulher de quem Jesus retirou os 7 espíritos. Joana, mulher de Cusa, e Susana, que estavam com Jesus nos momentos derradeiros. As irmãs Marta e Maria, a mulher que proclamou bem-aventurada a mãe de Jesus, as mulheres de Jerusalém que saíram ao encontro de Jesus na subida do Calvário, 2 parábolas próprias de São Lucas, cujas protagonistas são mulheres, a da dracma perdida e a do juiz iníquo, e, por fim, a figura singular de Maria, que recebe, no assim chamado Evangelho da Infância, a primeira parte do Evangelho de São Lucas, lugar central. Deus se digna vir avisá-la do prodígio que nela haverá de operar, e as palavras do anjo, Ave, ó cheia de graça, ecoam por todo o Evangelho da Infância até o Magnífica. Aos desvalidos de todo tipo, pobres, viúvas, órfãos, cegos, coxos, aleijados, endemoniados, pecadores e toda gente excluída e marginalizada, seu Evangelho soa como um grande convite a colocar a confiança em um Pai misericordioso, como o da parábola do capítulo 15. Por tudo isso se pode seguramente compreender que São Lucas olha para Jesus e o vê como Salvador, por ele descrito na perícope da sinagoga de Nazaré, aquele que vem para recuperar a vista dos cegos, para anunciar um ano da graça do Senhor, a liberdade aos cativos. Ricos e pobres. São Lucas é muito mais veemente que São Mateus e São Marcos no apelo ao perigo das riquezas e à necessidade de deixar tudo para seguir Jesus. Eu coloquei aqui algumas perícopes do Evangelho nas quais São Lucas ressalta essa necessidade. Capítulo 6, versículos 24 a 26, capítulo 12, versículos 13 a 21, capítulo 14, versículo 33, capítulo 14, versículos 9, 11, 19 a 31 e capítulo 18, versículo 22. A escolha de Deus é também, segundo o evangelista, uma escolha moral. Ninguém pode servir a 2 senhores. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro, ou se amará um e desprezará o outro, ou se apegará a um e abandonará o outro. Positivamente falando, Jesus viveu como pobre e entre os pobres para dar o seu exemplo. Seu nascimento foi testemunhado pelos pobres pastores nos arredores de Belém. As ofertas de seus pais, no dia da purificação de Maria e da apresentação do menino no templo, foram sacrifícios dos pobres, um par de rolas ou 2 pombinhos. A pobreza de Jesus, diz Wilfred Harrington, é voluntária e contundente, porque sua riqueza é a vontade do Pai que está nos céus. Assim também deve ser a vida do discípulo. Vendei os vossos bens, dai esmola. Qualquer um de vós que não renunciar a tudo que tem não pode ser meu discípulo. Vende teus bens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. São Lucas insiste que a renúncia deve ser completa, afirma o Harrington. Outro desapego exigido por Jesus em São Lucas é o desapego do poder entendido como serviço. A palavra servo, doulos, é trocada por administrador, oikonomos, em 12:42 a 48. A comunidade cristã é aquela onde os administradores são servos e não senhores. Oração, alegria e paz. São Lucas, diferente de São Mateus e São Marcos, insiste na presença do Espírito Santo junto a Jesus desde o batismo, e é o Espírito que o inspira a agir e a orar. Assim como Mateus e Marcos, São Lucas mostra Jesus orando. Porém, o Evangelho de São Lucas mostra com mais intensidade e em outras 8 ocasiões. O evangelista, além de mostrar Jesus em oração, insiste na necessidade da oração, pelo menos 2 vezes. Capítulo 11 e capítulo 18. A oração do cristão deve ser sincera, como a do publicano que subiu ao templo para rezar e batia no peito. Meu Deus, tende piedade de mim, porque sou pecador.
perseverante, como a do amigo inoportuno que bateu a casa do amigo à meia-noite, pedindo um pão porque seu amigo chegara de viagem. Ou da viúva perante o juiz iníquo, que não queria lhe fazer justiça diante do seu inimigo. Em suma, o cristão precisa rezar a todo momento, de modo perseverante, de modo insistente, de modo fiel e de modo sincero. A oração de Jesus no Getsemane é o exemplo máximo de perseverança, fidelidade, sinceridade e entrega na vontade do Pai. Faça-se conforme a vossa vontade. Orando, Jesus escolhe beber o cálice da dor, escolhe a cruz e exorta os discípulos a rezarem também para saberem fazer a escolha certa segundo a vontade de Deus. Os evangelistas recolhem desta experiência orante de Jesus as palavras: Abba, ó Pai, a ti tudo é possível. Afasta de mim este cálice. Porém, não o que eu quero, mas o que tu queres. Esta frase de Jesus está presente nos 3 evangelhos sinóticos: Marcos 14, 36, Mateus 26, 39, Lucas 22, 42. A oração de Jesus era intensa, de poucas palavras, mas confiante. Como o homem retraía-se diante dos horrores da dor que padeceria, sentia-se oprimido pelo amor para com seu povo e com todos os homens, diz Harrington. Então orou com mais fervor. São Mateus anota que ele orou 3 vezes. Se São Paulo logrou entender que o poder de Deus pode amparar nossa fraqueza, carta aos Coríntios, carta aos Filipenses, o próprio Jesus entendeu com lucidez que não podemos sequer imaginar essa fraqueza e essa força. Outro traço característico de São Lucas é a alegria. No anúncio do nascimento de João Batista, na anunciação de Maria, o anjo diz: alegra-te, alegra-te Maria, Haire Maria. Ela mesma extravasa esta alegria no Magnificat. O nascimento de Jesus é a ocasião de júbilo e alegria. As obras de Jesus levam a multidão a alegrarem-se. Os 72 discípulos retornam alegres à sua missão, contando tudo o que tinham feito, como tinham feito milagres em nome de Jesus. E ele mesmo, diversas vezes no Evangelho, conforme a narração Lucas, exulta de alegria no Espírito Santo. Nas Parábolas da Misericórdia, capítulo 15 do Evangelho, a alegria é uma marca incontestável do amor de Deus, afirma o Harrington, e segue-se a paz que ele vem trazer ao mundo. Como dom de Jesus, paz e alegria são sinais da presença do Espírito Santo e do ressuscitado na vida dos discípulos. Os discípulos, porém, recebem este grande dom de paz e alegria e o espalham pelo mundo, desde Jerusalém até os confins da terra, porque estavam embriagados pelas luzes abundantes do Espírito Santo que ungiu Jesus e agora unge também os discípulos de Jesus a anunciarem o Evangelho por todo o mundo. Bom, esse nosso conteúdo sobre o Evangelho de São Lucas vai ficar disponível aqui no nosso canal da Paróquia Nossa Senhora das Graças. Deixe o seu like aqui, deixe o seu comentário, compartilhe esse conteúdo com seus irmãos de comunidade, de paróquia e de pastoral. Fique com Deus, com a minha bênção e até a próxima aula. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.